Alternativas para combustíveis reutilizáveis e benéficos à natureza, e você vai ver também. Pesquisadores mostram o potencial do biogás como energia limpa e renovável. Novo estilo de cuidar dos pássaros está em evidência no país. Feriado é dia de um bom sanduíche para aproveitar essa iguaria que já tem 90 anos no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023, feriado nacional. Como que você tá aí com a sua família? Tá aproveitando esses momentos de descanso? Vem com a gente com muita informação. Essa é mais uma edição do Informe Região para você ficar bem informado nesse feriado. O biogás pode ser uma alternativa para buscar uma nova energia limpa e renovável. O projeto foi criado pensando na produção, rentabilidade e redução dos gases do efeito estufa. O biogás é uma forma de aproveitamento da matéria orgânica utilizada como fonte de energia renovável e sustentável, considerada barata. Esses componentes podem ser obtidos do bagaço de cana, resíduos agrícolas e dejetos animais. A unidade instalada em Toledo consegue gerar energia suficiente para abastecer 1.500 casas populares. Toda essa matéria-prima vem de 15 produtores da região, que possuem 41 mil suínos. Os animais produzem diariamente cerca de 340 metros cúbicos de estrume, volume equivalente a 340 caixas de água de 1.000 litros cada. A transformação dos dejetos em energia é feita em biodigestores, que são estruturas de concreto revestidas com lonas plásticas resistentes. Dentro dessas estruturas, as bactérias consomem parte do material orgânico dos dejetos, liberando um gás rico em metano. Com o processamento, acontece uma redução de até 90% na emissão de gases que contribuem para o efeito estufa e são liberados pelas fezes dos animais. A cidade de Toledo é considerada a maior produtora de carne suína do país e anualmente possui movimentação de R$ 1,3 bilhão. De acordo com a Cibiogás, o estado do Paraná tem um grande potencial para a produção do biogás, especialmente a partir de dejetos gerados na pecuária, suinocultura ou avicultura. A região oeste do estado, por exemplo, tem capacidade para instalar cerca de 35 usinas. O processo é bom para o meio ambiente e também para a suinocultura, já que a implantação do biodigestor poderá garantir ainda mais benefícios para os produtores. Recentemente, a prática ganhou até nome de pré-sal caipira. A expectativa para a Associação Brasileira de Biogás é que o volume produzido no país aumente 15 vezes até 2030. Após muita especulação sobre o futuro dos gangsters alimentados por inteligência artificial, uma empresa lançou um aparelho chamado iPin. O dispositivo atende por comando de voz e pode se dividir em dois, um quadrado e uma bateria que se prende magneticamente às roupas e outras superfícies. A principal função do PIN é conectar-se a modelos de inteligência artificial por meio de um software que a empresa chama de iMic. O comunicado de imprensa da Omni menciona compatibilidade com modelos da Microsoft e OpenAI, dona do ChatGPT. Rumores anteriores sugeriam que o PIN era alimentado principalmente por GPT-4. O aparelho roda um sistema operacional chamado Cosmos e atende os comandos do usuário sem precisar baixar e instalar aplicativos. Sendo assim, como visto nas imagens, ele não tem nenhuma tela inicial, nem muitas configurações para ajustar. A ideia é que você possa simplesmente falar ou tocar no PIN, dizer o que deseja fazer ou saber, e isso acontecerá automaticamente.
A empresa deve adicionar recursos de navegação e compras e planeja dar aos desenvolvedores maneiras de criar suas próprias ferramentas. No fim, a Rumney espera que o seu dispositivo evolua da mesma forma que o smartphone, melhorando a experiência do usuário ao longo do tempo. A seguir, massa salarial atinge novo patamar no país, segundo o IBGE. O primeiro relatório sobre a inteligência artificial, produzido por um grupo de 16 cientistas de diferentes áreas de várias instituições, a pedido da Academia Brasileira de Ciências, alerta sobre os principais riscos e benefícios que essa tecnologia avançada podem trazer ao país. A avaliação foi feita à Agência Brasil pelo professor titular do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmundo Albuquerque de Souza e Silva. Souza e Silva lembrou que durante a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII, houve também uma tecnologia disruptiva que mudou a forma de a sociedade sair da agricultura para as fábricas. Ele acredita que para uma economia emergente como a do Brasil, se não forem tomadas as providências necessárias, será um desastre. O documento alerta que o futuro da sociedade brasileira será moldado pelas escolhas que o governo e a sociedade fizerem em relação à inteligência artificial. Sem o investimento adequado na área, o Brasil pode ter um declínio tecnológico e ficar à mercê dos países que se acham na vanguarda nesse campo. O ChatGPT é um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI em 2022, capaz de conversar sobre os mais variados assuntos com seus usuários, a partir de comandos escritos. O documento da ABC recomenda a necessidade de educar as pessoas não só para o conhecimento da tecnologia, mas para despertar o pensamento crítico, visando o uso da inteligência artificial de forma benéfica. Em relação a empregos, o professor da COP reafirmou que o nível de especialização requerido será cada vez maior. A necessidade urgente de formar profissionais qualificados em áreas relacionadas à inteligência artificial, como aprendizado de máquina e ciência de dados. Países com liderança tecnológica já iniciaram essa formação há pelo menos uma década. O perigo, segundo avaliou o professor, é precisar de gente mais especializada para desenvolver a tecnologia e, por outro lado, perder aqueles empregos mais simples. Com uma tecnologia dessas, programas simples de computação, os chamados softwares, desenvolvidos por empresas de pequeno porte, podem ser totalmente automatizados. O relatório mostra a necessidade de realização de Companhia Nacional de Informação para que a população entenda o que é a inteligência artificial, que o assunto deve ser ensinado nas escolas e se criem centros específicos de pesquisas nas universidades sobre essa matéria. O relatório traz também um alerta para o país. O Brasil, por seu tamanho e importância, não pode ficar atrás. Do contrário, aumentará a distância entre o crescimento econômico aqui e o do mundo desenvolvido. A massa de rendimento salarial paga aos trabalhadores brasileiros cresceu no terceiro trimestre desse ano. Segundo o IBGE, o resultado atingiu o maior valor da história. A massa de rendimento salarial paga aos trabalhadores brasileiros cresceu de novo e fechou o terceiro trimestre deste ano em 293 bilhões de reais. O valor renova o maior patamar da série histórica, iniciada em 2012. O resultado recorde, apurado pelo IBGE, acompanha a evolução do rendimento médio dos trabalhadores, que finalizou o período em R$ 2.982, uma alta de 1,7% em relação ao trimestre encerrado em junho.
A remuneração é a maior desde março de 2021. De acordo com o IBGE, os dados refletem a expansão da população ocupada, que também figura no maior nível da série histórica, com 99.800.000 profissionais. A alta da massa de rendimento pode ter influência da maior participação de trabalhadores formais no mercado de trabalho, que têm, em média, rendimentos maiores. Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, a massa salarial evoluiu 5%, o equivalente a um acréscimo de 14 bilhões de reais. A evolução salarial dos trabalhadores no terceiro trimestre foi puxada pelo aumento das remunerações médias pagas pela indústria e administração pública. As demais atividades não apresentaram variações significativas. Nas comparações com o mesmo período do ano passado, todas as posições apresentaram aumento salarial, com destaque para o setor de alojamento e alimentação, com alta de 12,3%. O sanduíche, um tipo de alimento consumido pelo menos uma vez por semana por 90% dos brasileiros na correria do dia a dia, é quase perfeito, mas quando sobra tempo, melhor não desprezar a criatividade nos recheios. O Gabriel não dispensa um bom sanduíche ao lado dos amigos. A gente hoje escolheu todo mundo mesmo, que é o Austrália. Nada mais justo que um hamburguinho, né, pra dar uma rebatida, né? E a gente, como trabalha aqui pertinho, então a gente resolveu dar uma passadinha, né? Um levantamento de 2022 e 2023 de uma empresa de dados e consultoria revelam que, assim como o Gabriel, 88% dos brasileiros afirmam consumir esse tipo de refeição pelo menos uma vez por semana. E 76% dos entrevistados disseram que no jantar trocam os pratos mais clássicos, como a famosa combinação de arroz e feijão e saladas, pelos irresistíveis sandubas. Esse encanto pelos lanches começou faz tempo. No século XVIII, o conde de Sandwich, na Inglaterra, gostava muito de jogos de cartas e, para não largar a diversão, perdendo muito tempo com as refeições tradicionais, ele pediu a um criado que colocasse carne entre duas fatias de pão. Segundo a lenda, assim nasceu o sanduíche. Esse tipo de refeição rápida e deliciosa ganhou o mundo. O Brasil está no Guinness, o livro dos recordes, com uma impressionante marca. Neste ano, em São Paulo, uma empresa nacional de alimentos promoveu a montagem do maior lanche de metro do mundo. O sanduba gigantesco tinha 354 metros de comprimento, o equivalente a quase 1.200 lanches de mortadela e queijo de 30 centímetros. Em uma das padarias mais movimentadas de São Paulo, na região da Avenida Paulista, os sabores são diversificados para atender ao público. Tem sanduíches para todos os gostos, desde os mais tradicionais com carne e frios, até os mais sofisticados, vegetarianos, veganos e fitness. Paladares e hábitos alimentares diferentes podem se deliciar com esse tipo de refeição deliciosa e rápida. Eu tenho lanche light, que é peito de peru com queijo branco, tá? É o queridinho para quem faz academia. Tenho o vegetariano para quem não come proteína, que é com um mix de cogumelos. Tenho também o preferido, né, da casa pela manhã, que é o americano, com ovos, queijos, alface e tomate. E tem o queridinho dos brasileiros, que é o nosso famoso hambúrguer com batatas, queijo cheddar e bacon. A Eduarda, que é médica, prefere os sanduíches mais leves e saudáveis. Bastante salada, bastante folhas, sanduíche mais natural, assim. A gente não costuma comer tanta carne vermelha, mas hoje estou experimentando um com salmão bem diferente. Não estou acostumada a comer assim, desse jeito. Mas estou gostando bastante, vamos comer bastante sanduíche hoje. Já o Matheus aposta na experiência de provar o sabor de um bom sanduíche. Pela primeira vez nós estamos comendo o hambúrguer daqui. Nós temos um hábito bastante de comer hambúrguer, eu gosto muito, sanduíche e tudo mais, porque, querendo ou não, é algo rápido de ser feito, prazeroso, muito bom. Aqui você está com um amigo para confraternizar com os amigos e tudo mais. E falar da vida, falar dos sonhos. Tinha um barbecue e que ele era um dos mais pedidos. Te olhou no Instagram e viu que ele era um dos mais pedidos. Então eu falei, não, tem barbecue para mim, provavelmente vai ser um sanduíche bem bacana, bem gostoso.
Mas aqui eu não conheço, vou provar agora. A seguir, conscientização e cuidados quando a questão é o autismo. Grupo de passarinheiros, isso mesmo, está incluso aí em todo o país. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão apreciando as aves e deixando-as soltas na natureza, diferentemente do que era feito antigamente, onde as aves eram capturadas. Agora o objetivo é observar bem de longe e deixar a fauna feliz. Passarinhar, que é como definem seus aficionados brasileiros, o ato de observar aves, conhecido no mundo como birdwatching. Observar aves eclodiu originalmente a partir do interesse em história natural da Inglaterra vitoriana. Na época, os estudiosos ou simples amantes do exótico procuravam enriquecer suas coleções com ovos, penas e animais empalhados. A preservação ainda não era uma preocupação daqueles tempos. Isso só começaria a ser discutido no final do século XIX, quando grupos se organizaram internacionalmente para defender a preservação das espécies na natureza. A maior parte desses passarinheiros são de turistas estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, onde a atividade é mais difundida. No Brasil, a passarinhação começou tímida, mas se intensificou nos últimos 10 anos. Se estrangeiro ainda são maioria entre os passarinheiros, o número de aficionados por aqui cresce exponencialmente. Só na plataforma Wikiaves, eles já são quase 50 mil, embora ornitólogo calcule que há muito mais aficionados que não se dão ao trabalho de registrar seus avistamentos no site. O melhor da passarinhação é que é acessível a todos e, para começar, é só abrir a janela e usar o celular. Daí a pouco, a pessoa já vai querer comprar um binóculo mais ou menos potente, uma câmera fotográfica caprichada e pronto, já virou passarinheiro. O Brasil tem uma vasta variedade de pássaros de diferentes espécies que encanta os observadores. Estar incluso no mundo dos autistas é estar todo o tempo vivendo momentos de descobertas e também de superação. Por isso, uma mãe juntou com mais 2 amigas profissionais da área e realizaram agora um podcast, onde eles atendem e ajudam famílias que vivem nesse mundo de tantos desafios. Felipe, como é que é o nome da Pro? O meu nome, como é que é? Fala. O meu nome. O nome da Pro. Tati. Tati. Muito bem! Levar a criança para cortar o cabelo pode ser uma tarefa corriqueira para alguns pais, mas para Tainá e para o Diogo foi um momento muito especial, pois em 5 anos foi a primeira vez que seu filho Felipe aceitou passar por esse desafio. É desafio mesmo. O Felipe é autista e, com a ajuda do irmão Arthur, essa, como tantas outras tarefas simples, se tornaram um momento de comemoração e felicidade. Trazer ele, a gente trabalhou isso muito na terapia, né? Não é uma coisa do dia pra noite. Então, a gente trabalhou muito na terapia, corte com massinha, o barulho da máquina. Ele foi com o pai ver o pai cortar o cabelo. E nessa primeira vez, a gente levou ele com o Arthur, com o irmão. Então, ele viu o irmão dele, que é 2 anos mais velho, cortando, e aí ele foi. E a gente ficou muito feliz, porque, como eu disse, parece uma coisa simples do cotidiano, do dia a dia, mas para nós que lidamos com esses passinhos de formiga, foi muito, muito legal.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 70 milhões de pessoas têm autismo no mundo. E para ajudar pais e cuidadores que estão passando por esse momento de terem um laudo dos seus filhos, a Tainá resolveu com mais 2 profissionais a criar um podcast, onde lá eles vão ajudar a trazer informações para que esses pais também sejam acolhidos e tenham muitas dúvidas sanadas no meio desse mundo de incertezas e ainda muita descoberta. A gente pensou, por que não trazer mães, trazer profissionais para falar sobre autismo, para trazer suas experiências, e foi isso que a gente buscou fazer com o podcast, né? Então o podcast está aí faz uns 3 meses, ainda está de início, mas a gente já trouxe neuro, a gente já trouxe um adulto autista, né, que é o Marcos Petri, que foi incrível. Também eu levo ali os meus relatos, as meninas trazem o relato delas de dentro de consultório. Então a gente sempre compara teoria com prática, que é o que eu tô falando aqui, né? Às vezes na teoria tudo é muito lindo, tudo é muito fácil de resolver, mas na prática quem faz são os pais. E esses pais estão se sentindo cada vez mais sozinhos. Sair para jantar, ir a um shopping, tudo isso é desafiador. E trazendo informação de qualidade e tentando trazer conforto para os pais, eles esperam que o mundo entenda que precisam se adaptar para essa nova geração que vem com muitos desafios, mas cheias de amor. Mas a sociedade ela é muito cruel, né? Tanto dentro das escolas, tanto dentro das empresas, em geral, na rua. A gente, uma época da nossa vida, evitava sair com ele, evitava levar ele nos lugares, porque tinha medo que ele tivesse uma crise. E não é no sentido de esconder, jamais. Não é isso. É que nós não sabíamos como lidar com isso internamente. A gente não entendia toda a parte psicológica por detrás daquela crise. A gente nem sabia o que era uma crise, né? Achava às vezes que era birra. A gente já teve que lidar muito com o olhar das pessoas. De ir no mercado e ele começar a ter uma crise e as pessoas olharem com aquela cara de achar que era uma birra, eu ter que vir embora com os 2, que ele tem um irmão, né, que é o Arthur, os 2 chorando e o Felipe gritando e eu chorando no meio da rua e o Arthur vendo tudo aquilo também. Então, a gente tenta lidar da melhor forma, mas a gente tem muito, muito medo e preocupação com o amanhã, né? Porque a gente sabe, a gente vê que as coisas estão melhorando, que estão sendo mais faladas, mas eu também vejo que é muito uma cortina de fumaça. Estão, mas será que realmente as pessoas estão dispostas, estão preparadas para lidar com eles? Eu não tenho tanta certeza assim, sabe? Provocar a sociedade para uma reflexão. Um dia especial com o som mais baixo no restaurante, identificar os cordões de síndromes invisíveis e entender o porquê deles. E tantos mais desafios estão para serem resolvidos por todos na questão dos autistas. E o Felipe, você deve estar se perguntando. Ele não participou da nossa reportagem porque a nossa presença e dos equipamentos poderiam causar ou desencadear alguma crise, por não estar acostumado conosco. Mas ele deixou aqui o seu sorriso de esperança que o mundo irá entender e aceitar melhor ele e seus amigos. O nome da Pro, Tati. Tati. Muito bem! Tá aí, o podcast O Fora do Casulo tá disponível aí no canal do YouTube também para você apreciar, compartilhar e, é claro, ter informações de qualidade. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira, feriado. Para você e para sua família, daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e às 4 horas tem a Hora da Graça chegando para você aproveitar aí, já que tá todo mundo reunido, quem sabe, ter aquele momento de fé e comunhão com você e com seus filhos, com o esposo, enfim, feriado é para isso, para a gente se juntar ainda mais. E lembrando que essas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Eu volto a qualquer momento dentro da nossa programação em mais uma edição do Boletim Primavera e amanhã a partir da 1h15 da tarde aqui no Informe Região. Aproveitem, um bom feriado para vocês e até amanhã. Tchau!